Bom dia, preciosidades! Tudo bem com vocês? Feliz segunda-feira, mais conhecida como Dia Mundial da Preguiça. Tô aqui de manhã cedinho para trazer a aula para vocês de hoje. Nós vamos usar nossa apostila hoje lá em História. Nós paramos no finalzinho da página 12, quando falava dos bairros. A gente já viu que é um bairro, né? Foi o primeiro conteúdo de história. Um dos primeiros conteúdos de história que a gente viu. E a gente viu que nós moramos numa casa. Essa casa fica numa rua. Lembra que a gente fez no quadro um círculo bem grande? E aí ele ia crescendo conforme o conjunto aumentava. Que era eu na minha casa, o conjunto de várias casas fica na rua. Um conjunto de várias ruas forma um quarteirão. E um conjunto de vários quarteirões, um perto do outro, forma o bairro, lembra? Nesse bairro, a gente sabe que também tem os serviços públicos, né? Porque as ruas são públicas. O bairro um conjunto de bairros faz parte de uma cidade, que era o que a gente estava vendo até agora. E nesses bairros também são necessários alguns serviços públicos, como a iluminação, a manutenção das ruas. A maioria dos bairros tem um posto de saúde, né, uma unidade básica de saúde. Alguns bairros não têm alguns serviços, mas é porque são bairros menores ou não tem a necessidade desse serviço, como a gente já viu, né? O serviço público depende da necessidade daquelas pessoas e do interesse também da prefeitura em atender essa demanda, essa necessidade. Lá na página 13 vai ter uma pesquisa para vocês fazerem. Pede para vocês darem uma volta no bairro de vocês, para vocês conhecerem melhor o bairro de vocês. A gente sabe que a gente está num momento de pandemia, né, de isolamento social, apesar das brechas que foram abertas agora recentemente com o nosso prefeito, mas é tudo ainda muito, né, conturbado e ainda assim é muito necessário que a gente tome os devidos cuidados. Então, se não houver a possibilidade de vocês darem essa volta, tudo bem. Quando a gente voltar da escola, a gente faz essa pesquisa. Se você já conhece o seu bairro e quiser responder, ou quiser pesquisar no Google sobre ele, tudo bem também. É uma pesquisa bem fácil, só para vocês saberem se vocês realmente conhecem o bairro onde vocês moram. Na página para saber se as ruas do seu bairro são pavimentadas, se tem árvores, áreas verdes no bairro onde você mora, se tem faixa de pedestre nas ruas que fazem parte do seu bairro. Então são coisas pequenas e de assinalar. E lá no final pergunta qual seria o bairro ideal para você. A gente já viu a cidade ideal, eu recebi os desenhos de vocês, ficou muito show. E agora pede para vocês só escreverem o que tem que ter nesse bairro, no bairro ideal. Tem que ter parquinho, tem que ter pracinha, tem que ter ruas pavimentadas ou não, tem que ter rua de lajota, paralelepípedo, para água poder passar, para poder ser drenada, né? Como tem que ser o bairro de vocês? E aí, em seguida, a gente entra num outro tipo de espaço. A gente viu o espaço privado, que é aquele que é de alguma empresa ou de alguém, né, que detém aquele espaço e cobra para que a gente possa utilizar, que é o caso dos restaurantes, dos shopping centers, né, das lojas. E tem o espaço público, que é aquele que a prefeitura cria e a gente colabora na manutenção dele através de impostos, através do cuidado também que a gente tem que ter, né? Não pichar, não arrancar as mudinhas do parque, por exemplo, e assim por diante. O espaço que a gente vai entrar agora é o espaço doméstico. Espaço doméstico. Doméstico, a gente já ouviu falar nessa palavra, mas às vezes a gente não sabe explicar o que é o que é doméstico. Doméstico é o lugar onde a gente mora, onde a gente convive, é a nossa moradia.
A gente viu que a nossa moradia é um espaço privado porque a gente paga para entrar nesse espaço. Mas alguns espaços privados são diferentes do espaço doméstico. O espaço doméstico permite que nós façamos algumas coisas que em outros espaços a gente não faria. Por exemplo, no restaurante eu como, mas no restaurante eu não faço a minha comida. No espaço doméstico eu posso fazer a minha comida. No espaço doméstico é o lugar onde eu durmo, onde eu tomo banho, onde eu guardo as minhas coisas pessoais, as minhas roupas, os meus brinquedos. Então o espaço doméstico ele é diferente, um pouquinho diferente dos outros espaços privados. Não deixa de ser espaço privado, mas é um ambiente onde eu faço coisas que geralmente no espaço público ou no espaço privado eu não posso fazer, não livremente, a não ser que tenha uma condição para isso, não é mesmo? E lá na página 15 de vocês, na página 14, vai ter algumas imagens que representam esse espaço doméstico. Tem um pai e um filho brincando de bola com o cachorro no espaço doméstico, na sala, brincando com blocos lógicos. Tem uma família lendo um livro no sofá. Então, o espaço doméstico permite que a gente tenha mais privacidade, que a gente possa ser mais livre, que a gente possa andar de pijama, de pantufa ou com uma roupa mais confortável. Permite que nós façamos as nossas tarefas, as nossas atividades com maior autonomia, sem ter um tempo nem regra para isso. Então, o espaço doméstico é a nossa casa, é onde a gente mora, ok? Nas páginas 15 e 16 terão algumas atividades para vocês responderem sobre esse espaço doméstico. Vocês vão utilizar um material de apoio, que é muito legal, são várias figurinhas para vocês fazerem uma rotina do dia a dia, empregar elas em quadrinhos, indicando as atividades que estão sendo realizadas, e depois vocês vão identificar quais são os espaços em que essas atividades foram exercidas. São espaços domésticos, são espaços públicos ou são espaços privados. E aí vocês vão demarcar lá conforme pedir na atividade, ok? E na página 16 vai ter um Agora Eu Sei. Depois de fazer todas as atividades, nós vamos fechar essa unidade já. Então, nessa unidade, olha só o tanto de coisa que a gente já viu. Nós vimos que... Nós vimos que os espaços, independente se ele é privado ou público, os espaços da cidade têm que atender às nossas necessidades ou as necessidades da nossa comunidade. Lembra que a gente viu que tem bairros que precisam de mais escolas, bairros que precisam de uma iluminação melhor, e é o papel da prefeitura fazer esse tipo de serviço, contratar esse tipo de serviço para poder atender as nossas demandas, as nossas necessidades. A gente viu também que lá no município na cidade tem os espaços privados e públicos, e vimos também agora que existe espaço doméstico, que é o local onde a gente mora, onde a gente faz algumas atividades importantes para nossa vida, de higiene pessoal, de alimentação, de descanso, né? Que é na nossa casa, no espaço doméstico, que a gente dorme, onde nós estamos com a nossa família, não é mesmo? Nós vimos também que ruas, praças são exemplos de espaço público e que lojas, restaurantes são exemplos de espaços privados. Vimos também que é a prefeitura que mantém esses espaços públicos, né, que a gente já tinha conversado, e por meio dos impostos que nós pagamos, e também atendendo todas as nossas necessidades. E por último, o nosso espaço doméstico, que é o local onde a gente mora. E aí a gente encerrou essa unidade. Então, fica de tarefa para vocês a página 13, se vocês tiverem como fazer ela, se não tiverem tudo bem, na volta a gente faz. A página 15,
que é com material de apoio. E na página 16 também tem alguma coisinha e logo em seguida já é o nosso Agora Eu Sei. Tá bom? Ótima semana pra vocês. Nos vemos amanhã, mesmo que seja feriado, a gente vai manter as videoaulas. E se cuidem. Fiquem em casa se vocês puderem. Tomem bastante sol. Aproveitem que hoje em dia, ó, o sol já tá raiando maravilhoso. Tá bom? Bom dia, beijinho. Até amanhã.